ainda é a segunda rodada, né? Parece que os clubes brasileiros descobriram o que é um campeonato de ponto corrido. A vontade que a gente viu nessa rodada, os lances que aconteceram, o empenho dos jogadores nessa rodada, eu acho que acabaram descobrindo, e os árbitros brasileiros também vão ter que colocar o foco na competição desde o início. E um domingo repleto de lances polêmicos, né? A gente começa mostrando a partida entre Corinthians e Coritiba, né? Que foi uma partida também recheada de lances polêmicos. No gol do Corinthians, por exemplo, será que o Paulinho dominou com a mão, Gaciba? Vamos dar uma olhada nesse lance? É um lance muito difícil, é um lance de grande dificuldade, vamos dar uma olhadinha na jogada. Esse é o momento, o corte da zaga, a bola vem, o passe para o Paulinho, e aí? Esse é o momento que é reclamado o toque. Nós separamos algumas posições que eu acho que é interessante colocar. Esse é o momento. E aí quando ele está no coisa. Aí a posição do árbitro no momento do toque e a posição do árbitro assistente. Observe que tem um jogador do Coritiba entre o árbitro e o contato do Paulinho com a bola. E outro detalhe interessantíssimo para a gente ver nessa jogada, que eu acho que é o que vai tirar a nossa dúvida. Em momento algum, o Paulinho dobra o peito e transforma o eixo dele de maneira a dominar com o peito. Ó, observe que ele está com o peito sempre em direção à trave adversária, em direção ao gol adversário. Consequentemente, para essa bola fazer esse movimento para frente, ele teria que ter algum anteparo que não o peito, porque ele não, em momento algum, ele gira esse peito procurando dominar a bola, ele teria que ter algum anteparo para dominar a bola. Né? Na minha opinião, essa bola foi dominada com o braço. É muito da partida, difícil. Gaciba, o Ricardo Marques Ribeiro acabou validando esse gol. Né? Acabou validando o gol, mas é uma jogada muito rápida, é uma jogada muito difícil. Vocês veem mesmo ali que coloca um jogador que está vendo de frente do Coritiba, tá aí a visão dele, ó. A visão dele está encoberta no momento da jogada. Né? E o Guilherme Dias Camilo, que é o assistente que tá, eu acho que até eu acho que é o Bano Félix, o assistente número 2, tá correndo pelo lado de lá, né? Acaba não conseguindo observar. Nesse tipo de jogada, eu acho que para os defensores do árbitro de gol, seria maravilhosa a atuação do árbitro de gol, porque ele teria um ângulo diferenciado em relação ao árbitro da partida. Ele estaria vendo essa jogada de frente, praticamente de frente, né, Gaciba? E bem mais fácil de perceber ou não o toque de mão, que lógico, eu vi 10 vezes por ângulos diferentes, paramos a jogada, né, para conseguir observar isso, conseguir observar que o peito do jogador não gira, que o peito do jogador realmente, se fosse dominar com o peito aquela bola, provavelmente ela escaparia para a direita e não faria a trajetória que ela fez, caindo na frente do jogador, se propiciando para fazer o gol. Mas não é uma jogada, um erro, de concurso, digamos assim. Né? Essa partida teve equívocos maiores, acredito eu. E aí, Telmo, Renato, o grande problema foi a visão encoberta do árbitro? Eu, sinceramente, eu não vi uma imagem para dizer que ele dominou com o braço. Eu acho muito rápido, deixaria o jogo seguir. Né? Eu acho que o Ricardo tinha que ver um lance que a gente, o Gaciba colocou ali em vários ângulos. Eu, sinceramente, eu não vi o toque de braço. Não vi, não vi um ângulo, não. Levou com o braço e levou vantagem. Sinceramente, não vi. Telmo também não viu? Eu acho que ele usa o braço, sim. Eu acho que ele dá um toquinho ali com o braço. Ele é malandro pra caramba, conduz bem ali. Ele pegou mostrando de novo. Mas é dificílimo o árbitro marcar. Acho que o árbitro não tem... Não. Apesar de eu achar que esse Ricardo... esse árbitro, Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro, ele chama confusão, ele é meio para-raio de encrenca, né? Ele vacila um pouco, mas isso é muito difícil dele marcar. O pênalti que a gente vai ver daqui a pouco, sim, que foi inacreditável ele não ter marcado esse pênalti. Essa é a posição do árbitro, ele até procura lateralmente a jogada, mas não consegue enxergar. E eu acho que o Renato coloca exatamente, não fica 100% claro. A gente está usando um pouco de experiência do tempo que eu tive dentro do campo de jogo, que algumas coisas que a gente consegue perceber, né, em relação à jogada, em especial esse movimento de tronco que eu não vejo em momento algum do jogador do Corinthians, né, que propiciaria ele a dominar essa bola para frente. Ou seja, essa bola bateu em algum anteparo que não o peito. O que tem ali pela frente, o braço do jogador. Né? Vamos mostrar outro lance dessa partida. Ainda no primeiro tempo, os jogadores do Corinthians reclamaram de um pênalti de Marcos Paulo em Paulinho, e o Gaciba vai mostrar pra gente aqui no Troca de Passes. Tá aí a jogada. Que jogo difícil, hein, pro Ricardo Marques Ribeiro. Esse é um erro que o árbitro não pode cometer. Não pode cometer. A posição do Ricardo é perfeita na jogada. Tá vendo aqui? É um atropelamento, é um pênalti muito claro. O jogador está com uma velocidade maior que o jogador do Corinthians, acaba atropelando pelas costas e na caída acaba levando ele com tudo. Esse seria um pênalti
clássico de ser marcado, né? Um pênalti que é um equívoco que não pode ser cometido. Isso é ipom, né, Gaciba? Realmente. E olha a posição do árbitro. A posição do árbitro é muito boa para a jogada. Ele está vendo a jogada lateralmente, está dentro da área, conforme se convenciona, né? E o jogador cai com tudo em cima do adversário. A falta é grosseira. É grosseira. E não é questão de intencionalidade ou não. Nesse caso não se julga isso, né? O que se julga é exatamente o jogador que derrubou, a bola ainda está em jogo, né? E esse é um lance que nem o assistente não pode nem se meter, porque o árbitro é dono da jogada. Ele é o dono da jogada, não tem como. Ali um árbitro de gol talvez até pudesse também ajudar o Ricardo nesse tipo de jogada, mas essa é uma decisão, é um equívoco que não pode ser cometido pela arbitragem. Gaciba, até que ponto a reclamação do Coritiba, que foi incisiva no lance do gol do Paulinho, influencia o árbitro no lance seguinte como esse? Não deve foi muito influenciar. claro, foi pênalti, né? Não deve influenciar, não deve influenciar. O que o árbitro tem que ter, e isso a experiência vai dando para o árbitro do jogo, ele tem que automatizar, tomar a decisão, e a partir do momento que ele tomou a decisão, ele tem que apagar aquela decisão da sua cabeça. Ele tem que treinar para isso. A experiência acaba colocando isso, porque senão acaba acontecendo equívocos sucessivos durante a partida. Toma a decisão e a partir daquele momento apaga e passa para outra decisão, porque se ficar com alguma coisa cutucando na orelha, pode ter certeza que vai cometer um erro posteriormente. Você pode me ajudar, não foi ele que apitou Avaí e Botafogo? Tenho quase certeza que foi. Foi o Ricardo, lá na ressacada? Lá na ressacada. Foi, ele não marca um pênalti a favor do Avaí. Foi. Né? Depois ele marca um que não foi. Exato. Marcou um pênalti no Estrada que não foi. Ele é reincidente. Exatamente. Como é que é, então? Para-raio de confusão? Para-raio de encrenca. Tem alguns que são assim, ele chama confusão. Falei que foi um jogo difícil pro Ricardo Marques Ribeiro. Mais um lance dessa partida. No gol de empate do Coritiba, a torcida do Corinthians reclamou de impedimento do atacante Leandro. Vamos ver então se os corintianos estão certos. Essa trave aqui que é o problema, né? A gente já percebeu que esse lado do campo realmente é o problema. Tá aí a jogada. No primeiro momento, uma decisão acertada do árbitro assistente, o Albano Félix, que estava, porque um jogador que está mais no centro do campo estava na frente, esse que participa da jogada não estava adiantado. Agora, no momento que a bola é lançada para dentro da área, realmente o jogador está na frente da linha de impedimento, na frente da linha da bola e na frente do penúltimo defensor. Consequentemente, o atleta que faz o gol está impedido. Aqui, ó, esse jogador tá legal, que vai participar da jogada. E aí nós vamos frisar aí, nós vamos parar a imagem agora para mostrar para vocês que no momento a cabeçada realmente está com um tronco à frente da linha da bola. Se ele deixa essa bola passar, não participa da jogada, o gol é feito diretamente de cabeça daquele jogador que vem a jogada da direita para a esquerda, gol normal. Afinal Mas ele toca antes que a bola ultrapasse a linha. Antes que ela ultrapasse a linha do gol e acaba classificando, né? Acaba participando ativamente da jogada. O gol é irregular, o gol estava em posição de... Estava impedido o jogador que coloca a bola para dentro. Bom, Gaciba, depois da vitória do Corinthians, o técnico Tite pediu que o quarteto de arbitragem nos jogos do Campeonato Brasileiro usem comunicação, como acontece em alguns estaduais. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians. Deem comunicação aos árbitros. São Paulo foi, e outros estados, foi pródigo nisso, em dar comunicação. Ter árbitro atrás do gol, ele permite ver se é pênalti ou não e tem uma visão privilegiada. Deixa o árbitro mais tranquilo. Se erra menos. Por favor, teve 2 lances que foram fundamentais. Toma o gol de empate como aconteceu e não vira, ele ia estar chorando em cima do empate. Não, estou falando em cima de uma vitória, hein? E que já era para ter sido construída no primeiro tempo. Porque os 2 lances de pênalti foram muito claros. Eu chamei o quarto árbitro para falar comigo. Eu digo, pai, não quero chamar atenção, porque eu sei que você... Eu digo, mas deixa eu comentar contigo. Esse Tite não tem jeito da gente se comunicar daqui. Ele não reclamou, mas eu compreendi. São Paulo foi pródigo nisso, outros estados também. Bota comunicação, acerta mais. Vai ter lance de fundo, a bola entrou, tirou com a mão, pênalti, toque, não. Deixa o árbitro mais tranquilo. O jogo é muito veloz, às vezes não dá para acompanhar. Por favor, dê essa condição. E aí, Gaciba, esse apelo do Tite? Esse é um apelo que eu acho que tem a ver com a questão da profissionalização da arbitragem. Infelizmente, as economias normalmente acabam esbarrando na arbitragem, né? O futebol mundial está mudando, né? Eu tenho certeza que a Copa que vai ser realizada no Brasil já vai ser realizada com 5 árbitros. Vão ter os árbitros de gol,
atrás do gol, vão ter a utilização disso. Nós já vimos aí que os grandes campeonatos, grandes competições já estão utilizando isso. E o Tite fala do sistema de comunicação, que realmente, pô, gente, pelo amor de Deus, um investimento, questão de sistema de comunicação, isso é básico. Eu trabalhei com sistema de comunicação, é muito bom. É muito bom a gente conseguir conversar dentro do campo de jogo. E essas jogadas que nós vimos hoje, né, não só os 2 pênaltis que o Tite falou, que é na verdade um e o outro até nós não selecionamos, que é uma falta que realmente existiu, mas foi fora da área, Tite, viu? A falta existiu, foi fora da área, não foi penalidade, né? Tanto o toque de mão poderia ter ajudado o árbitro atrás do gol, como também o pênalti a favor do Corinthians. Seriam situações que seriam muito importantes para a arbitragem. E o sistema de comunicação, por favor, né? Vários estados brasileiros já utilizam os seus campeonatos estaduais. Poderia ser feito esse investimento aí pela Confederação Brasileira de Futebol. E ajuda muito, né, Renato? Como frisou o Gaciba, já foi feito em alguns estados, funcionou perfeitamente. Então, todo mundo profissionaliza, e a arbitragem? Que decide jogos em determinado momento, que decide um campeonato. Sem dúvida. Né? Então, acho que vale realmente. Jogador ganha 300, 400, 500 mil e economiza, né? Como a gente diz, você faz a festa e economiza no palito. Eu concordo com o Gaciba. A gente vê na Copa do Mundo se utiliza o sistema de comunicação. Nós vimos ontem Barcelona e Manchester United, todos lá os árbitros falando um com o outro. O Campeonato Paulista se utilizou. É inadmissível, inacreditável até que não esteja utilizando o mesmo sistema no Campeonato Brasileiro. Está na hora de parar de ser experimental, né? Não, a gente pode capaz utilizar. de ter alguma outra razão que a gente não sabe, mas acho que deveria, tenho certeza que deveria existir esse sistema de comunicação entre os árbitros, pelo menos na Série A. A gente poderia ter evitado várias jogadas, né? A gente pode evitar várias jogadas que ocorrem, né, com o sistema de comunicação, não só com o sistema de comunicação, com os 5 árbitros dentro do campo de jogo. Né? Gaciba, vamos falar de um outro lance agora. A torcida do Bahia também reclamou de um pênalti não marcado. Vamos ver se foi isso mesmo. Partida do Bahia contra o Flamengo. Árbitro Kleber Wellington Abad dessa partida. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Aí eu acho que o 5º árbitro também ajudaria muito. Aí o puxão de camiseta é muito claro. A colocação do árbitro não é boa em relação, por exemplo, ao Ricardo Max Ribeiro, que está bem colocado. Está aí o puxão de camiseta que o Galhardo faz. Né? É um pênalti muito claro. Está aqui onde é que o árbitro está colocado? Bem no canto da imagem aqui. E ele acaba não conseguindo perceber, porque ele está em linha em relação à jogada, em relação ao jogo. Ele consegue ver o corpo do jogador do Flamengo e não consegue observar o puxão pela camiseta. Um árbitro colocado atrás do gol estaria vendo essa jogada de lado. Estando vendo essa jogada de lado, ele conseguiria ver o que nós chamamos de rabo. Dentro da arbitragem é um termo que a gente usa, que nada mais é do que a camiseta esticada. Muitas vezes essas jogadas acontecem, nós não conseguimos perceber, porque o corpo do jogador que faz a falta está encobrindo a arbitragem. E foi o que aconteceu com o Kleber Abad nesse tipo de jogada. Mais um lance, outra reclamação de pênalti, dessa vez do Rômulo do Atlético Paranaense sobre Newton do Grêmio. O árbitro Wagner Hilley mandou seguir. Vamos ver se ele acertou. É o domingo dos pênaltis, né? Essa é uma jogada mais difícil, porque existe um contato nas costas. A reação do jogador do Grêmio eu acho que é interessantíssimo ver. O que derruba o jogador do Grêmio? Este contato nas costas, não este empurrão, este contato nas costas ou o choque com o goleiro? Isso é que é importante, isso é que é importante fazer esse tipo de pergunta. Né? Eu, em momento algum, eu vejo o jogador do Atlético Paranaense com o braço encolhido e empurrando as costas do jogador do Grêmio. E a própria reação do jogador do Grêmio mostra que aquele contato que existiu nas costas realmente não o derrubou. Né? Aí, lógico, o quadro parado, a gente está colocando a imagem indo e voltando, mas eu acho que em momento algum... Mas o goleiro faz falta nele ou não? Não existe falta. Ele mesmo foge o contato com o goleiro, ele já tinha feito, inclusive, o passe para o centro da área. Eu não consegui caracterizar a penalidade nesse tipo de infração, não vejo um empurrão claro nas costas desse tipo de jogada. Mais um lance aqui para análise do Leonardo Gaciba na partida entre Fluminense e Atlético Goianiense. O atacante Marcão reclamou de uma entrada de Valência. O árbitro Sálvio Spínola. Vamos ver o que ele fez, Gaciba. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no Sálvio. O Sálvio que é um bom cabeça de área, viu? É verdade, joga bem futebol mesmo. Já joguei futebol com o Sálvio, ele é um bom jogador. Tá aí, ó. Realmente esse é o momento. Existiu a falta, mas não houve a penalidade. O contato do jogador do Fluminense é fora da área.
a próxima vez nós vamos pedir para o assistente não estar tão bem colocado na jogada, né? Estava colocado exatamente na linha do penúltimo defensor, mas é claro, a gente vê que o contato na perna do jogador é feito fora da área. Não foi marcada a falta, o correto seria marcar tiro livre direto a favor do Atlético Goianiense, mas não houve penalidade na jogada. Mais um lance para o Atlético Goianiense. Aos 5 do segundo tempo, Marcão pegou o rebote e balançou as redes. Salve o Spínola Fagundes Filho, anulou o gol. Leonardo Gaciba. Vamos dar uma olhada no gol do Marcão. Aproveitando o rebote. Exatamente. Esse é o que a regra fala de ganhar vantagem da posição de impedimento. No momento do chute, ele está à frente da linha do penúltimo defensor. O árbitro assistente está muito bem colocado, é o Eric Bandeira, que é o árbitro assistente número 2, conforme o nome, é um bom assistente, né? O Eric Bandeira, que é de Pernambuco. E o Marcão realmente tira essa vantagem, ele se aproveita da posição de impedimento. O goleiro, nesse tipo de situação, é como se fosse uma trave. É como se a bola batesse na trave e voltasse para o jogador. Tá aqui, ó. Congela a imagem no momento do chute a gol. E é o que fica sendo a origem da jogada, esse chute a gol. Foi bem, mandou bem o árbitro assistente lá em cima do vídeo, marcando o impedimento do Atlético Goianiense. O gol foi muito bem anulado. Gaciba, como você falou anteriormente, foi o domingo dos pênaltis, né? No jogo do Vasco contra o América Mineiro também teve um lance de pênalti para o time da casa. Pênalti do Carleto no Leandro. O árbitro da partida, Francisco Carlos Nascimento de Alagoas. Eu não vou dizer que é fácil, porque é uma jogada em velocidade, né? Mas é um pênalti claro. Não é um pênalti fácil, mas é um pênalti claro. Mas a gente viu bastante jogadas com pênaltis claros que não foram assinalados, né, durante a rodada. O Francisco acaba agindo de forma correta e, novamente, a atitude do jogador denuncia que fez a penalidade. Ele não esboça reação em momento algum. Esse é uma jogada clássica de penalidade, impede a corrida do jogador. Quando perdia por 2-0 para o Vasco, Rodriguinho do América Mineiro recebeu na área e diminuiu, mas o árbitro Francisco Carlos Nascimento anulou o lance. Será que ele acertou, Gaciba? Essa é uma jogada mais difícil, uma jogada muito rápida, numa troca de passes que existe do ataque do América Mineiro, né? Gostaria que vocês opinassem, realmente o que a gente vê. Existe o jogador Fábio Júnior que está à frente da posição, à frente da linha do penúltimo defensor. Agora, no momento do passe, para mim, o jogador que recebe a bola está na mesma linha, não está adiantado em relação ao penúltimo defensor, acaba sendo um jogador que não participa da jogada, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. E aí, Telmo e Renato? Concordo, estava no máximo na mesma linha. Agora, Gaciba, fica difícil para o árbitro, o auxiliar levanta a bandeira e fica parado lá e o árbitro vai confirmar o gol? Não. Essa é uma decisão total, então, 100%. Então a decisão do Bandeira, né? O árbitro não pode ir lá e dizer, pô, vem cá, meu filho... Esse é um lance mais complicado, hein, Renato? É muito difícil, né? Você viu, o árbitro tá lá para acertar e eu acho que ele acertou, foi muito bem mesmo. Se há dúvida, segue, né? Vantagem é pro atacante, fazer o gol. O gol é a questão do futebol. Então acho que errou, infelizmente errou. Mas é um erro assim milimétrico. Não é o caso. Esse olhando aqui fica mais fácil, né? Eu estava até falando com o Renato antes. Isso aqui é a mesma coisa que reclamar de um centroavante que perde um gol de bicicleta. Né? Dizer que o cara jogou mal porque perdeu o gol de bicicleta. Muito difícil. É uma jogada muito veloz, numa troca de passes muito rápida do ataque do América Mineiro, muito difícil de se precisar. E o pior é que tem o outro jogador impedido. Exato. É o Fábio Júnior. Que ainda confunde mais o auxiliar, né? Agora, só quis registrar que esse é o tipo de lance que quem marca é o auxiliar. O árbitro não tem como dizer, não, gol, segue o jogo. Não, a decisão é do árbitro assistente, não, o Francisco de Alagoas está absolvido na decisão. Bom árbitro, esse eu gosto. Hein? Chicão. Vamos ver se ele... Ô, Chicão, vê lá, hein? Aspirante à FIFA. Aspirante à FIFA. Gaciba, que domingo, hein? Vários lances polêmicos. Valeu demais, obrigado. Não, foi bom. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem tudo para ser um grande campeonato, né? Tá pegando forma, o ponto corrido, e eu acredito que vai ser assim até o final. Nós temos mais 36 rodadas de emoções.